Fala galera! Fala beleza? galera, beleza? Começando aqui mais um Café com Quadrinhos. Isso aí galera, mais um programinha aqui, Café com Quadrinhos. Essa live aí que a gente está fazendo agora toda sexta-feira a partir das 5 horas até as 6 horas da tarde, né? Ideal é para você assistir saindo do seu trampo, indo para a faculdade, assistir aí no celular, porque a gente vai falar de vários quadrinhos aqui, vai bater uma resenha, né, explicar um pouquinho sobre o quadrinho, quais são as nossas impressões e tal. Aí a gente vai falar de, né, os quadrinhos especiais de hoje são a Ascensão de Thanos, que vem a calhar aí, né, com essa a conclusão, né, dos filmes dos Vingadores, que vai ser a Guerra Infinita, que vai ter aí como principal antagonista o Thanos, né? Então vai ser perfeito. Você vai ver a gente falando aqui dessa HQ do Thanos e você vai, se você ler essa HQ, você vai entender bem melhor a origem dele. E outra HQ em destaque aí de hoje é o X-Men Noir, também é uma HQ bem legal aí dos X-Men, que vai mostrar os X-Men numa realidade totalmente diferente do que você é acostumado. A gente ainda vai ter Zero Point, né? Uma HQ bem legal. E também Bad Boy de Frank Miller. Então, bastante coisa legal aí hoje. Né? São temas variados, assim, a gente vai mostrar pra vocês, desde ficção científica a quadrinhos de ação. E são HQs muito legais aí pra mostrar pra vocês. E são ótimos HQs porque a gente separou HQs de início. A sessão do Thanos vai mostrar a essência do Thanos, as primeiras histórias dele, que é um encadernado. Vai mostrar Zero Point, que é um quadrinho começo, meio, fim, fechado. Então são HQs perfeitas para quem quer começar a ler quadrinhos, né? Isso aí, né? E aí a gente quer falar um pouquinho com vocês, pedir aí para quem comentar ao vivo no vídeo, quem está assistindo a gente, dar um oi aí nos comentários. E gostaria aí de vocês que o programa Café Quadrinhos está cada vez melhor, está cada vez com mais audiência, e obrigado aí a vocês. E vamos começar agora com umas HQs aqui, mostrar primeiro pela resenha do Zero Point, né, Eric? Isso aí. E aí a gente vai falando o seguinte, as HQs que a gente leu na semana, e começar pelo Zero Point, que é um ótimo quadrinho, e falar as nossas impressões, o que a gente gostou dele e os pontos que a gente gostaria de conversar com vocês, né? É isso aí, galera. E antes de conversar aqui, né, eu ia pedir para vocês, quem estiver assistindo, curtir aí e tal, comentar, mas também compartilhar aí também na sua timeline, porque isso também ajuda a gente bastante, né? Porque vocês compartilhando na sua timeline, os seus amigos podem ver também, a gente consegue atingir mais pessoas com esse conteúdo, né? Que é a ideia aqui do nosso programa, né? Então a gente pede aí uma forcinha aí de vocês, né? Que vocês possam aí comentar, compartilhar e curtir aí o vídeo, que esse programinha vai estar bem bacana, né? Então vamos Isso aí, galera. Vamos começar aqui, ó, com essa HQ chamada Zero Point. Ó, só pela capa aqui já chama bastante atenção, né? E você pode ver, pela capa talvez não dê pra ver, mas separando aqui algumas cenas da HQ, ó, você vai ver que ela tem um traço bem parecido com de mangá, mas não é um mangá, é um comics, né? Esse Zero Point, ele vai acompanhar a história desse protagonista aqui, ó, que é o Bird. O Bird, ele é basicamente um assassino de aluguel, né? Então ele é contratado para cometer assassinatos e ele recebe dinheiro por isso. E aí a história vai começar logo na primeira cena, né? Ele conversando ali com um policial corrupto, e esse policial corrupto ele pede para ele cometer um assassinato, né? Ele contrata o Bird para cometer um assassinato. E aí ele vai cometer esse assassinato nessa primeira cena, onde vai começar, né, o desenrolar da história. Logo na sequência você vê, vai contar o Bird conversando com esse policial corrupto, e esse policial corrupto ele vai falar para o Bird fazer um último trabalho, em que esse último trabalho ele vai receber tanto dinheiro que ele vai poder se aposentar, que é o que ele quer, né? Ele quer ir viajar e deixar essa vida de assassino de aluguel, né? Só que o que acontece? Quando ele vai cometer esse assassinato, aparece, ele vai de sniper, né, para matar o cara, aparece outro assassino que vem de moto e mata esse cara que era pro Bird matar.
Então o que acontece? Ele fica ali em choque, né? Ele não sabe o que está acontecendo, ele acaba entrando numa trama de acontecimentos ali que vai mudar toda a vida dele, né? Porque ele quer descobrir quem que é esse cara, porque ele não pode perder aquele trabalho, porque aquele trabalho é o que daria tipo o passaporte para a liberdade dele, né? Então vai começar a acontecer vários eventos aí na história que vai desencadear uma trama muito interessante, né? Vai aparecer outros personagens, tem um mentor ali do Bird, que é o Crow, né? Que esse cara ele tá sempre aparecendo ali, o Bird está sempre conversando com ele ali durante a história, e esse cara ele já é muito mais maligno, ele funciona quase como um antagonista, né? E aí ele vai conhecer, né, quem que é esse assassino e tudo mais, e ele conhece uma moça chamada Cat, que vai ser também uma das protagonistas aí da história. Então é uma trama bem investigativa, né, nessa parte do Bird descobrir o que está acontecendo, em que confusão que ele se meteu. É bem violento também, e praticamente é uma HQ que a gente pode classificar aí como uma HQ de ação, né? Então, eu gostei bastante, assim, por alguns pontos. Por ser uma HQ, uma mistura com traços de mangá, com quadrinhos, de ação, com algumas partes, eu gostei bastante, que são elementos até de uma parte de referência a games. Então, essa HQ teve de tudo, é uma história fechadinha, e teve muita ação, ao mesmo tempo que os traços são simples. Alguns momentos eles são bem detalhados na questão das armas, eu gosto muito da movimentação que o Augustin Graham fez, né? Ele fez uma movimentação de personagens, as cenas de luta, de ação, foi muito bem feito, né? Porque se tratando de um quadrinho de ação tem que ter uma movimentação bem limpa, que você dá para sentir como que é o movimento do personagem, e eu gostei bastante, né? Por essas questões, me surpreendeu no final. Tem dois plots assim, plot twists assim que você, poxa, mano, caralho, você presta atenção assim, quem prestar atenção ao longo dos quadrinhos já vai saber mais ou menos o que acontece no final, mas mesmo assim não deixa de surpreender você. Então, enfim, eu gostei muito dessa HQ, tirando que é uma história um pouco clichê de ação, os personagens super fodões e tal, mas é uma ótima HQ, assim, cara. Eu li, gostei bastante e, assim, me surpreendeu e vale muito a pena, assim, cara. Eu li tudo isso numa tacada só e me surpreendeu muito, eu gostei bastante. Eu queria falar também um pouquinho sobre o Augustin Graham Nakamura. Engraçado porque o nome dele já é engraçado, porque tipo, Agustin parece um nome espanhol, Graham é um nome inglês e Nakamura é um nome japonês. Aí quando eu tava lendo, eu vi os traços de mangá, eu pensei assim, poxa, que é esse cara, né, mano? Tipo, o cara, o que ele é? Ele é americano, não é? Essa HQ, japonês. Eu ouvi falar que essa HQ era nacional, aí eu falei, ué, mas essa HQ é nacional, não é? O que tá acontecendo aqui, né? Então eu fui pesquisar um pouquinho sobre o autor. E é muito interessante a história desse cara, né? Porque assim, na verdade ele é argentino. Acredite se quiser, ele é argentino. Só que os pais deles, um dos pais deles é argentino e o outro é japonês. Eu não sei se é a mãe ou se é o pai, não me lembro. Mas esse cara ele é argentino. E ele é na verdade diretor, né? Então por isso ele que fica algumas cenas bem cinematográficas. então, ele dirigiu algumas animações e tudo mais, ele tem a formação de diretor. Então o que acontece? Essa é a primeira HQ dele. E ele mora no Brasil, por isso que ela é uma HQ nacional. Ele mora em São Paulo. E essa foi a primeira HQ que ele fez. Então, tipo, eu já achei muito, muito foda assim, o jeito que ele faz, porque ele dá uns enquadramentos muito bonitos, assim, ele tem uma diversidade, assim, ó, ele diversifica muito a questão dos enquadramentos dos quadros, né? Porque você pode ver que todo começo de capítulo, ele começa com um enquadramento bem aberto, e geralmente como se tivesse uma câmera filmando de cima. Então ele gosta de mostrar, sempre nos começos dos capítulos, um plano geral assim da cidade. Nessa primeira cena que eu mostrei aqui, deixa eu pegar de novo, uma perseguição de carro, né? Então você tem nessa perseguição de carro, que é logo no comecinho da HQ, você já fica claro, tipo,
a genialidade desse cara na questão do enquadramento. Porque ele filma, é como se estivesse filmando com várias câmeras uma cena de ação de um filme de verdade. Assim, ó, o carro ele cruza, ele vira a esquina, tem uma câmera aqui, nessa esquina. Ele passa como se tivesse uma outra câmera aqui, lateral. A perseguição de carro é tão bem feita assim, que ele mostra o carro derrapando, assim, vindo outro atrás. Você imagina como se fosse uma perseguição de carro de cinema mesmo. Ele com dá a aquela câmera movimentação, né, filmando. que você falou, né? Ele então consegue... ele dá uma movimentação no quadrinho que você fala, caraca. Os traços dele, assim, não são nada excepcional. É simples, mas é o enquadramento que ele faz e, tipo, a narrativa gráfica, vamos dizer assim, que ele utiliza é muito boa. Porque, assim, a história é uma história legal. Tem um roteiro bom? Tem um roteiro bom. A trama é legal também, personagens bons. Mas o melhor de tudo é a narrativa. Que é como você falou aqui no começo. É uma história muito simples, às vezes até um pouco clichê. Só que assim, a narrativa, o jeito que ele conta essa história é excepcional. Porque toda essa questão do enquadramento, né? Os acontecimentos, como que ele coloca, toda a narrativa assim, gráfica em geral, fica muito boa, muito bem feita nesse quadrinho. Então eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto que para mim foi assim, um ponto que mais me agradou nessa HQ aqui, né? Essa HQ pra mim, assim, me surpreendeu bastante, né? Vale a pena, sim, ela tá saindo na Comics e tem aqui mas na Biblioteca Nerd você pode ler aqui. Essa HQ vale a pena, se você não leu, leia. Na Biblioteca Nerd a gente tá aqui, então a gente recomenda essa HQ para você ler. Zero Point se tratando de uma HQ nacional e vindo de um cara que tem um detalhe que você vai ver, uma das HQs mais originais que você vai ler. Essa é a palavra. Porque ao mesmo tempo que você vê que é clichê algumas coisas, ela vai e coloca alguns pontos que você acha, caralho, meu, onde você vai achar alguma cena de games assim, feitas aqui, ó. Depois... tem uma cena, procura aí, Igor. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Tem uma cena que ele coloca uma perspectiva muito interessante. Numa cena de tiroteio, né, acompanhada pelo Bird, ele coloca uma câmera como se fosse na cabeça do próprio Bird, e ele com as mãos ali atirando como se fosse um game de tiro em primeira pessoa. Quem gosta de Counter-Strike, gosta de Battlefield... Pra fechar aqui esse quadrinho, muito legal. A nossa recomendação é a seguinte: esse quadrinho ele é perfeito para quem não está acostumado a ler quadrinhos, né? Até por essa questão de enquadramento, essa questão cinematográfica que tem nesse quadrinho, e até essa parte de games também. A trama não tem tanto diálogo, é muito mais cenas de ação. É uma trama simples, fácil de entender. Fácil de entender, você pega, isso aqui é muita coisa. Não é, você pega e lê numa tacada só, Zero Point. Essa aqui é a indicação. Super dinâmica, tudo. Indicação HQ perfeita para quem quer começar a ler quadrinhos. Para quem nunca leu um quadrinho, isso aqui é muito legal, vai fazer você ter outra visão sobre quadrinhos, né, Igor? Sim, é uma visão perfeita assim para quem quer ler quadrinhos. Começar com Zero Point, você já começa super bem, né? E aí a gente vai para o próximo quadrinho, que é o Bad Boy, do Frank Miller. Aqui é Bad Boy de Frank Miller, né? E com arte de Simon Bisley. Para quem conhece quadrinhos, só por esses dois nomes que eu citei aqui, o cara já se interessa por esse quadrinho. Mas para quem não conhece tanto de quadrinhos, a gente explica. Frank Miller nada mais é do que o criador de Sin City, 300 de Esparta, Cavaleiro das Trevas e mais um montão de coisas assim fantásticas. Demolidor, Queda de Murdoch. Várias histórias, vários arcos de quadrinhos fantásticos, vários quadrinhos originais, né, que foram até inclusive adaptados para filmes, como eu falei, Sin City, 300 de Esparta. Frank Miller tá ali para todos os fãs de quadrinho, entre a trindade assim, dos roteiristas de quadrinho, que tá Frank Miller, Alan Moore e Neil Gaiman, né? Então, só aqui já matou a pau. E Simon Bisley também é um artista fenomenal, assim, é um cara que ele tem um traço muito característico, né? A maioria dos fãs de quadrinhos adoram Simon Bisley. Ele tem ali uma fase ali com o Lobo também, que ele desenhou o Lobo assim fantástico. Inclusive a gente tem na biblioteca. Tem na biblioteca também, no nosso acervo.
E o Simon Bisley, eu vou mostrar aqui mais pra frente aqui algumas cenas do quadrinho. Você vai ver que as expressões, assim, a característica do traço dele é muito legal. E Bad Boy é nada mais do que uma história de ficção científica. Isso mesmo. É uma história de ficção científica, ela se passa em um futuro distópico. É uma narrativa muito bem trabalhada, assim, onde você vai entendendo aos poucos, né? Conforme você vai lendo, você vai entendendo sobre o que é essa história. Mas a premissa dela é a seguinte: você vai acompanhar, né, o ponto de vista desse menino chamado Jason. Esse menino, ele vive num futuro distópico, né? Onde você não entende muito bem, a princípio, o que está acontecendo. Né? Você vai ter que ler a história até o final para entender, ou às vezes até para não entender, né? E você vai acompanhar a saga desse menino tentando fugir de pais que ele acredita que não sejam seus pais, né? Ele está num mundo onde ele acorda numa cama e tem um homem, uma mulher adulta, dizendo que são os pais dele. Mas ele sabe que aqueles caras não são pais dele. Né? Ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe quem ele é, ele não sabe aonde ele está, mas ele sabe que aquilo ali não é a vida dele, que aqueles caras não são os pais dele, né? E que ele tem que fugir dali de algum jeito. E aí ele começa a ter sonhos, assim, lembranças, vagas lembranças, tipo, fragmentos de memória, né? De ele fugindo, tentando fugir com uma menininha da idade dele mais ou menos, né? E quando ele vai fugir, aparecem uns robôs assim muito bizarros, né? Vamos ver se consegue separar aí para mostrar para eles. Vai aparecendo uns robôs que são meio uma mistura de robôs com caveiras e tal, até parece um pouco o Ed do Iron Maiden e tal. E eles sempre capturam esse menino. Então ele acaba entrando num looping, que é o que? Ele acorda na cama, os pais dele lá falando que ele sofreu um acidente, bateu a cabeça, e ele começa a se lembrar aos poucos que aquilo ali não é o lugar que ele pertence, que ele está preso naquele lugar, e ele tenta fugir. Aí nessa que ele tenta fugir, ele é capturado de novo, e acontece tudo de novo e vai entrando num looping. Só que acontece, a cada looping desse, ele vai recuperando mais fragmentos de memória. Você que está lendo vai conseguindo entender melhor o que está acontecendo, quem é esse menino e tudo mais, e que universo que ele está, o que é aquilo ali que ele está vivendo, né, aquela situação, e você tem que ler aí até o final para descobrir, né? Então, essa HQ eu gostei bastante, assim, né, ela é bem fininha, mas ela te põe numa coisa que um conto de ficção científica muito foda. Ele fala, tudo que eu preciso é fumar um cigarro agora, e assim, aí ele fala, eu já passei por isso daqui, mas eu não me indo mal, mas a gente te perdoa. Aí fala, por que não matar ele? Porque, tipo, ele foge, ele faz várias coisas para fugir de lá e ele é um prisioneiro, mas por que ele ser prisioneiro? Porque as pessoas, ele é chave de alguma coisa, então a gente fica com esse monte de perguntas e fala, beleza, vai falar no final do quadrinho o que ele é. Não fala. Essa é a história, você vai ficar com uma pulga atrás da orelha, Igor, mas tem continuação? Não tem continuação. Essa história acaba aí, te vai mostrar no final algumas coisas, mas acaba com essas dúvidas que você teve no começo. Mas isso que torna a história foda também, né? Sem dar spoiler, assim, sobre a resolução do quadrinho, entendeu? Você acompanha a saga desse menino Jason. E no final você tem a resolução realmente do que aconteceu e tudo mais, você tem o fechamento da história. O que ele é só ainda, que o que acontece? Eles fecham a história, né? O Frank Miller e o Simon Bisley, eles optaram por fechar a história completando ali, concluindo o arco desse menino, mas eles não vão falar tipo, quem é esse menino, entendeu? Tipo, por que os caras queriam pegar ele, o que é aquele mundo que ele vive, entendeu? Isso tudo ficou em aberto, né? Tanto é que primeira vez que você lê esse quadrinho, você tem a impressão de que tem uma continuação. Sim, né? foi Mas o na que eu verdade pensei. não tem, né? Foi o que eu pensei. Esse quadrinho, assim, eu gostei demais assim, desse quadrinho. Você vê vários elementos de humor negro, algumas coisas assim bem legais.
E a narrativa do Frank Miller é sensacional dessa HQ. Inclusive, ele fala alguma frase assim que eu gostei bastante, né? Que assim, ele tá indo junto com os pais, atores adotivos dele, assim, se dizer, para Sacred Oaks, né? Que é uma cidade perfeita, que não existe crime, não existe violência, e é livre de tudo, sabe? Livre de todas as coisas malignas, assim dizer aos olhos da sociedade. Mas aí ele faz o seguinte questionamento: livre do fumo, acho que não vai rolar aquele cigarro que eu tanto quero. É esquisito como a palavra livre sempre quer dizer que você não pode fazer alguma coisa. Então, se eles falam que você é livre de tudo, você não é livre de tudo. Então, é um questionamento assim, que ele faz, cara, que tipo, você pensa mesmo assim. Tem muitos filmes, né, tipo, muita ficção científica que aborda essa questão. Por exemplo, tem um filme que eu até assisti recentemente chamado Doador de Memórias. Também ele trabalha uma questão assim, né, tipo, aí você vai lembrar do George Orwell, né, você vai lembrar aí de Blade Runner, todas essas ficções científicas, que elas abordam sempre uma questão assim, né, tipo, eles criam uma sociedade, vamos supor, onde não tem crimes. Mas por que não tem crimes? Porque você, por exemplo, eles falam, é livre de crimes, é livre de não sei o que, livre de não sei o que, não sei o que lá. Só que essa liberdade, na verdade, são restrições, né? Sim, você não pode, e você não acaba sendo livre. Você perde o livre-arbítrio, né? Se você fosse livre, não existe, sempre você vai... Porque é como se fosse assim, você é livre de violência. Mas você não é livre para praticar a violência. Por exemplo, se você quiser praticar a violência, você não pode. Então você já não é livre, entendeu? Então é uma questão, tipo, tem assim, um cunho filosófico e tal. E é sempre esses futuros distópicos, essas histórias que abordam futuros distópicos na ficção científica, elas sempre acabam trazendo isso, né? E você percebe aí ao longo da história que esse menino, ele não é realmente um menino, né? Então, tipo, nunca foi confirmado nada disso, né? Até porque não explica, né, o que acontece aí na história. Mas a gente que lê fica com a impressão de que é um adulto no corpo de uma criança, né? Porque sempre tem vontade de fumar um cigarro, entendeu? Como se fosse um cara viciado em cigarro mesmo. Ele fala algumas coisas que tá em abstinência, né? Por exemplo, ele tem uma ereção quando ele vê uma mulher toda gostosona, entendeu? Então ele tem todo um comportamento de adulto, né? O que torna a narrativa assim, do Frank Miller tipo, muito mais interessante, porque são diálogos, são monólogos, né, dentro da cabeça desse menino, que são monólogos que um adulto pensaria, né, são coisas que um adulto faria, e não uma criança. Então tem sempre essa coisa aí ambígua e tal, e pô, é uma HQ fantástica, assim. Pena que não teve continuação, não teve uma história maior, assim, que desenvolvesse mais o cenário em que se passa a história, mas não tenho por que reclamar dessa HQ, assim, né? Eu gostei da conclusão, gostei da narrativa, a arte, sensacional, e o veredito final aí, então... Vale a pena ler, indicação também, essa aqui da Biblioteca Nerd, e se você tá afim de quebrar um pouquinho a cabeça, ficar preso nessa história assim, vale a pena. Essa história você vai achar muito foda. A única coisa para você se tornar perfeita, você vai acabar ela com um gostinho de quero mais. Ou pode ser legal isso também para você, né? Mas ela acabou, pum, e essa história se torna perfeita assim. É isso aí, galera. Foda. Bad Boy de Frank Miller, Simon Bisley, disponível aí no acervo da fantástica Biblioteca Nerd. Isso aí, galera. E agora a gente vai falar um pouquinho do Terra 52, né, Eric? É isso aí, galera. Abrir um espacinho aqui para os nossos patrocinadores, né? Então, anunciantes aí. A gente queria dar uma dica, na verdade, para vocês, né? Porque o nosso programa ele já é voltado para quem está começando a ler quadrinhos, né? A própria Biblioteca Nerd, né, nossa empresa, ela é voltada para quem está começando, né? Então, nada melhor do que a gente indicar um canal que é perfeito aí para quem está começando também a ler quadrinhos, que é o canal Terra 52 aí do nosso amigo Rômulo Miranda. É um canal bem legal, porque você acompanha ali, são vlogs, né, do Rômulo Miranda, onde ele explica várias coisas sobre quadrinhos, como por exemplo, tem um vídeo lá que ele explica os 10 tipos de kryptonita que existe, né, no universo da DC.
Então ele vai contando assim origem de personagens, né, curiosidades, essas coisas que vai fazer você ter um conhecimento melhor, né, sobre quadrinhos e também... A própria descrição já fala, é quando a sua vontade de ler quadrinhos, o conhecimento extrapola, assim, tipo, você quer saber mais. E o Terra 52 não E o que eu acho interessante também do Terra 52 é que o Romulo Miranda, ele faz vídeos falando sobre como é a vida dele como um colecionador de quadrinhos, né? Por exemplo, tem vídeos lá que ele fala sobre como é ser um assinante da Panini, ele fala de alguns problemas que ele teve ali comprando algum quadrinho na Saraiva, por exemplo, e tal. Então você consegue, você que não coleciona quadrinhos, né, que tem vontade de começar a ler quadrinhos, você consegue saber como que é a vida do colecionador e que problemas esse colecionador passa, né? Então entra lá aqui na descrição da live. A gente colocou na descrição da live o canal do YouTube do Terra 52. É só você clicar nesse link e se inscreva no canal do Romulo Miranda. É só você inscrever, você vai receber a notificação dos vídeos dele que ele posta lá. E clica lá no sininho, né, para receber as notificações, né, que aí você não perde nada, né? Isso aí, galera. Vamos para a próxima HQ, X-Men Noir. Né? X-Men Noir, galera. A gente vai começar com uma HQ aí que vocês vão curtir, né? Aqui, ó, só mostrando a capa aqui pra vocês, né? Publicação aqui, ó, da Panini em capa dura, X-Men Noir, volume 1, é esse daqui, né? A Marvel, ela fez uma série, né, de HQs Noir, né? Pra quem não sabe o que é Noir, Noir, ele remete a histórias investigativas, né? História de detetive, geralmente... nos anos 30, 40... geralmente são histórias com um tom mais sombrio, assim, né? A fotografia é escura, por exemplo, quando se trata de quadrinhos, muitas vezes é em preto e branco, né? Até em filmes também, né? Então tem essa coisa do noir, ela é bem utilizada, né? Para histórias investigativas, histórias de detetive, né? É uma ambientação ali diferente das histórias. E a Marvel, ela fez uma brincadeira aí com vários personagens, né? Tem X-Men, acho que tem o Luke Cage também, Cavaleiro da Lua, Homem-Aranha. Tem vários personagens que chegaram e fizeram uma série Noir, que eles pegam esses personagens, colocam num mundo totalmente diferente, né? Um mundo que seria um mundo real, né? Sem poderes e tudo mais, e numa ambientação Noir. E aí eles lançaram o X-Men Noir, que foi o volume 1, fez sucesso, eles lançaram outros volumes depois. Então, essa história de X-Men Noir, ela pega todos os membros ali dos X-Men, não todos, né, mas os principais membros dos X-Men, e coloca nessa ambientação Noir, né, que se passa ali em 1937 em Nova York. Então você vai acompanhar a história ali de um jornalista, né, que ele está investigando um crime. Aí você já vê que é uma história bem investigativa mesmo. Esse crime é o que? A morte da jovem chamada Jean Grey. E essa jovem chamada Jean Grey, ela estudava num instituto, né, que seria o Instituto Xavier. Só que, porém, eles não são mutantes, né? Eles são... Como se fossem criminosos, batedores de cadeia. Eles tentam passar a realidade dos mutantes, né? Transformar eles em sociopatas, né? Eles utilizam esse termo. Então eles falam que, em vez desses caras serem mutantes, eles são sociopatas. E o professor Xavier, né? Um professor que estudou o caso desses caras, né? A sociopatia. E ele inferiu que essa sociopatia seria uma evolução da raça humana, porque eles estariam livres de sentir empatia por outras pessoas, né, e cometer alguns erros que as pessoas acabam cometendo, falhas humanas, que são devidos à empatia que as pessoas sentem umas pelas outras. Ele acredita que isso é um estágio evolutivo aí da raça humana. Então ele cria o Instituto Xavier para os jovens transviados, né, que ele chama. Então aí você vai ter o Ciclope, o Fera, o Homem de Gelo, né? Você vai ter vários X-Men, né? Só que transformados em pessoas reais, né? Eles são pessoas que poderiam ter existido mesmo. Eles só são caras assim que são considerados rebeldes, né? Caras que cometem alguns atos rebeldes. Você vai entendendo no decorrer da história que não é bem isso, né? Que é o que eles utilizam no próprio X-Men, né? A sociedade vê eles como uma coisa ruim
mas na verdade eles não são aquilo, na verdade eles só estão se protegendo da sociedade. Então nessa história aqui de X-Men Noir, esse jornalista ele vai investigar o caso da morte da Jean Grey. Então você vai começar a acompanhar uma trama totalmente investigativa no cenário noir. Então você tem ele indo investigar no Clube do Inferno, né, que é um lugar recorrente nas histórias dos X-Men. Aí você tem o personagem do Gambit, né, que é o Lebo. Ele é um cara como se fosse um mafioso e tal, né? Você tem tipo de um gangster, um assim. Magneto, que ele é chefe de polícia. Aí você tem o Magneto, né, que eles chamam ele o Eric Magnus. Ele é um chefe de polícia e tal, você tem os filhos dele, né? O Pietro, que é o Peter. Eles chamam de Peter, e a Wanda, que são irmãos também na história. Então, tipo, esse jornalista, ele vai, no meio da investigação dele, vai apresentando você para vários X-Men, né? O Wolverine, inclusive, depois, para vários X-Men, só que esses X-Men, né, passados por uma realidade. Então você tem lá, e é legal que eles fazem uma brincadeira legal, né, com os poderes, já que os poderes não existem nesse universo, eles são pessoas normais, né, eles fazem muitas brincadeiras com os poderes. Então eles falam, por exemplo, quando se refere a Jean Grey, eles falam, aquela garota parece que ela tinha a capacidade de manipular a mente das pessoas, entendeu? Porque na verdade ela só é uma pessoa manipuladora, só que eles fazem uma brincadeira com o poder da Jean Grey nos X-Men, né, que é o poder psíquico ali, né. Aí você tem, por exemplo, o Wolverine, né, o Logan, né, ele é um cara, que ele falsifica o whisky e tal, é um contrabandeador lá e tal. E aí ele usa, né, uma arma japonesa lá, que é tipo, você segura aqui e tem 3 garras, tá, como se fosse a garra do Wolverine. Aí o Ciclope, ele só usa o óculos vermelho, e aí você vai tendo várias brincadeiras assim com os poderes dos X-Men, né. Então assim você vai acompanhando durante essa investigação desse jornalista, você vai ter uma trama bem policial, bem de filme policial, né? Que é a característica do noir, né? Mas aí a gente pode ir pelos pontos que particularmente eu já não gostei tanto. Um dos pontos seria a própria arte, né? Porque pra mim a arte em si, ela é ok, mas ela é toda digitalizada e pra mim não casou tanto com o clima no ar, assim como o Eric disse, é muito cenas escuras, muita coisa, tem muito tom de preto, e assim, a arte digitalizada às vezes você não consegue enxergar muito o que está acontecendo na ação. Às vezes você só vê uma silhueta, você não consegue ver o que está acontecendo, você não consegue entrar direito no quadrinho. Muitas vezes fica empacando algumas coisas. Pra mim não rolou tanto assim, né? E assim, mais pro final vai acontecer duas reviravoltas, assim, 2 plot twists assim lá pro final. Mas mesmo assim, esses plot twists pra mim não funcionaram tão bem, porque deixa muito devido às cenas não serem uma arte não ser tão bem feita, não é bem feita, não encaixou tão bem com a história, quando vai mostrar esse plot pra você no final, você para, mas peraí, o que aconteceu? Aí você vai ter que voltar a página, você vai ter que ler de novo. Por isso, deixa meio o leitor confuso, entendeu? Devido a essa arte não ser tão legal em alguns pontos. E aí quando ele vai apresentar aquela reviravolta, não te dá aquele impacto que se propõe a ter. Não dá ele impacto devido a essa arte. Pra mim aconteceu isso pra mim, né? E aí você vê e você perde totalmente assim, o tesão assim, nesse caso. Mas em si a proposta que foi entregue de X-Men Noir, que não é fácil você fazer um super grupo de mutantes trazerem pra realidade, não é fácil. Então foi bem construído, eu achei legal, só essa parte mesmo que eu não gostei tanto, mas em si a HQ é uma ótima HQ. Assim. Então, nessa questão da arte ser digitalizada, também você perde um pouco na questão da identificação dos personagens também, sim, né? Você porque não sabe muito bem, assim. Você tem, por exemplo, eles tentam trazer os personagens, como eles vão descaracterizar os personagens de X-Men, né? E trazer eles para uma realidade na década de 30, né? Eles tentam colocar todos os personagens mais ou menos do mesmo estilo.
que é o que? O cabelinho curtinho, penteadinho, que tá pertinho assim, aquele bigodinho fininho e tal, todos usam terno, né? Com exceção, por exemplo, do Xavier, que é careca. Né? E Às vezes eu confundia o próprio Magneto com o Pietro em alguns então. pontos, os dois de cabelo branco, você confundia. Até, por exemplo, o próprio Gambit com o protagonista e tal, o Anjo, né, que é o Warren Worthington, também, os caras muito parecidos um com o outro, entendeu? Até eles usaram isso, né, quem lê a história até o final vai entender, eles usaram isso até pro plot twist final, né? Essa questão da semelhança assim, dos personagens, entendeu? Uhum. Não sei se a ideia deles foi tornar confuso mesmo, para depois explicar no final, mas tipo assim, como o Igor falou que não funcionou pra ele, também não funcionou muito pra mim, porque por se tornar confusa a história, não dá aquele impacto no final que a gente precisaria ter, né? É diferente do Zero Point. O Zero Point, você sabe tudo o que está acontecendo e no final vai dar aquela reviravolta, você tem aquele impacto. Sim, porque sim, a HQ, a arte propõe você se surpreender. É bem mais simples e organizado, assim, você... Sim, então, aí você faz uma HQ digitalizada no ar ainda, que é aquele clima muito escuro, você fica com muita dúvida do que está acontecendo. Eu acho assim, por ser no ar, eles poderiam ter optado por uma coisa mais preto e branco mesmo. Numa pegada do Sin City, né, que é muito no ar mesmo, investigativo, aquele clima pesado. Sin City seria perfeito. O Sin City, ele utiliza um preto e branco, ele mostra muitos personagens. E às vezes ele podia dar uma cor no que ele queria destacar. O Sin City ele mostra muitos personagens vistos, por exemplo, só pela sombra do personagem, deu cenas totalmente escuras, quando só tem um reflexo que é branco, entendeu? Só que não fica confuso, entendeu? Nesse caso aqui ficou confuso com essa arte digitalizada. Então, um único ponto negativo assim, dessa HQ é a arte, né? Porque a história eu gostei, é uma trama bem engendrada e tudo mais. Então, né, o veredito aqui de X-Men Noir ok, uma ótima HQ se você tá afim de querer ver uma novidade de X-Men, querer saber ver uns X-Men de uma outra perspectiva, vale a dica para você. Só fica esse ponto negativo da arte, mas a HQ ela cumpre assim o objetivo dela. Então vale a pena sim o X-Men Noir. Ok? E agora a gente vai para cereja do bolo, né? A gente vai para um quadrinho, acho que um dos melhores quadrinhos assim que eu li atualmente, né? E tinha que ser também de Jason Aaron, né? Que pra mim é um puta roteirista, né? Então a gente vai pra Ascensão de Thanos. Isso aí, galera. Estamos falando aqui da Ascensão de Thanos e lembrando também, né? Lembrando também pra você que está assistindo, que todas essas HQs aqui que a gente comenta, que a gente mostra aqui pra vocês e faz a resenha, elas estão no acervo da Fantástica Biblioteca Nerd, né? Nós somos uma biblioteca especializada em quadrinhos e você pode ler com a gente todas essas histórias que a gente está apresentando aqui hoje para vocês. Então vamos aqui dar continuação para nossas resenhas, apresentando aqui a Ascensão de Thanos. Essa história aqui ela é escrita pelo Jason Aaron e desenhada pelo Simone Bianchi. Aquela mesma coisa que eu falei sobre o Bad Boy, né? Quem já manja, esse tem que manjar, o cara que já manja mais ainda, né, de quadrinhos, tal, quem acompanha quadrinhos, só por esses dois nomes o cara já vai dar aquele hype, né? Já vai falar, poxa, Thanos, personagem super interessante, com essa dupla criativa, vale a pena ler. Por que eu estou falando isso? O Jason Aaron, ele é um cara que, tipo, até pelo visual dele, assim, é todo doidão, assim, tipo, ele é careca com um barbão, assim, e tal. E ele é um cara que ele já tem uma tendência a escrever histórias mais pesadas, né? Tanto é que ele que foi escalado para escrever o selo Max, né, do Justiceiro, que é um selo mais 18, né, de histórias adultas e bem violentas, né, com conteúdo aí sexual e tal, né? Então ele é um cara que ele já escreve histórias mais pesadas, né? Até que essa HQ também do Justiceiro a gente tem no acervo da Biblioteca Nerd, também é uma HQ fantástica, assim, e as histórias dele, os roteiros dele são muito bons também. E o Simone Bianchi também, ele é considerado assim um dos artistas top assim, na atualidade, né? Ele tem um traço muito característico, né?
Muito bonito, Ele assim, consegue as cenas que fazer ele essa coisa de faz. alienígena bem Aham. legal, né? Então, essa HQ, ela vai contar uma história que nunca tinha sido contada no universo da Marvel, que é a origem do Thanos. Né? O Thanos, ele é um personagem criado pelo Jim Starlin, também, que é super mestre aí no universo cósmico, né? Tanto da Marvel quanto da DC. Ele criou o Thanos. E o Thanos, né, nas primeiras histórias dele e tal, ele era um vilão dos Vingadores, e aí tipo ele já foi para aquele arco ali, né, na saga ali do infinito, tal, com as joias do infinito, e tipo ele começou a ser amado assim pelos fãs da Marvel, o Thanos. Só que até então, né, nunca tinham contado assim a origem detalhadamente assim do Thanos. Então o Jason Aaron e o Simone Bianchi, eles se propuseram a contar essa origem do Thanos. Então, a história vai acompanhar desde o nascimento do Thanos, vai mostrar o Thanos ali nascendo, porque ele nasce ali no planeta Titã, né, onde vive a raça ali dos Eternos. E o que acontece? Ele nasce com uma mutação genética, né, que eles chamam de, que é o gene dos Deviantes. É como se fosse uma outra raça, assim, se não me engano é uma variação ali dos Eternos, que eles são feios, tem toda uma aparência, né, meio alienígena mesmo, enquanto que os Eternos são considerados todos bonitos, e eles têm a aparência mais humana, né? Então ele nasce com esse gene deviante, o Thanos. E assim que ele nasce, né, roxo, todo bizarro, até legal na primeira cena, o médico ali que faz o parto, né, dele, ele tira assim, aí você vê ele falando nos balãozinhos, ele fala assim, tá difícil, tal, vai ser difícil, tenta fazer força, tal, vai nascer e tal. Aí ele fala assim, infelizmente, né, vê se você consegue achar essa cena aí. Ele fala assim, infelizmente ele sobreviveu, entendeu? Você pensa que ele vai falar, infelizmente ele não sobreviveu, mas por quê? Por ter essa mutação, ele se torna uma aberração, né? Que os caras não queriam que ele nascesse, né? E só que o único cara assim que tipo, você já vê logo na primeira cena que tem um amor por ele é o pai dele, né, que é o mentor. Então o pai dele fala assim, ele toma o Thanos nos braços e fala, não, esse é meu filho, ele nasceu saudável, forte, ele pode ser inteligente, não é só porque ele tem essa mutação que a gente não vai amar ele, né? Ele fala, não é mesmo, minha esposa? Olha ele aqui. Aí quando ele dá o Thanos no colo da esposa dele, né, que é a mãe do Thanos, ela fica assim tão espantada, assim tão chocada, que ela pega um bisturi para matar o bebê. Isso tudo, galera, é tudo nas primeiras páginas. Essa é a primeira cena, assim, a cena só de abertura, isso, né? Isso aqui é a cena de abertura, isso aqui, ó, Não é tá spoiler, nas primeiras nada. 2, 3 páginas, você abrir, você já vai dar de cara com essa cena. Só pra deixar claro que não é Pra spoiler, deixar claro né? isso aqui, né? Porque isso daí é o plot, assim, que vai dar Que início vai ali à ficar história. gravado na memória Então o do que Thanos, acontece? O pai dele, ele impede a mãe dele matar ele, né? E aí já corta pra cena já do Thanos já criança, tipo, mais velho e tal. Aí sim que você vai começar a acompanhar toda a jornada do Thanos para você descobrir como que uma criança, você vê que no começo tipo, ele é um cara até bonzinho e tal, ele é um cara assim que aparentemente ele é um cara bonzinho, um cara que ele é bem inteligente, e você vê que tipo assim, não é aquela coisa clichê da origem do vilão que trabalha um bullying, por exemplo, tipo, o cara sofre bullying por ele ser roxo e tal, por ele ser, né, ter a mutação e aí ele vai ficar revoltado. Não, é o contrário, né? Ele na escola, tipo, as pessoas respeitam ele, né? Ninguém, tipo, as pessoas acham, sabem que ele é diferente, mas eles não fazem bullying com ele, sabe? Nem humilham ele, nem nada. Você vai entender aos poucos que não é isso que vai fazer ele se tornar o titã louco, né? O cara mais insano assim do universo cósmico e da Marvel. Você vai ter que acompanhar a história, você vai ver que tem uma personagem, né, que é uma menina que está sempre conversando com ele e atiçando ele a fazer coisas tipo, mais cruéis. Aí, aos poucos, os acontecimentos da história vão deixando o Thanos assim, mais cruel. Assim, ele vai desenvolvendo aos poucos, né? O Jason Aaron desenvolve o Thanos com o roteiro até ele se transformar
no Thanos, que a gente conhece como sendo um dos maiores vilões. Então, tipo, a construção da história que é espetacular, né, Igor? Então, essa daí, o Jason Aaron, ele consegue dar um tom muito mais sangrento em todas as histórias dele. E se tratando de Thanos, você pensa que é um personagem que vai ter alguma coisa cósmica, um universo, alguma coisa assim. Ele traz o Thanos para algumas coisas bem psicológicas mesmo, assim. E foi o que o Eric disse, né? Que eu queria até levantar isso daí. O Thanos, ele teve teoricamente uma infância com todo o suporte que uma criança deve ter. Ele era na escola, ele tinha amigos, ele participava. Só que o legal trabalha que quer dizer que o Thanos, desde pequeno, desde quando ele nasceu, ele foi predestinado a ser um assassino. Então é isso que já mostra que ele já nasceu mal, né? E aí você tá mostrando spoiler, né? Mas assim, essa HQ eu acho foda porque, que nem a gente tinha conversado, também tem algumas revelações lá pro final dessa HQ. Eu gostei bastante, né? Porque pra mim, assim, foi uma das melhores coisas que eu tô lendo assim, atualmente. Thanos me chamou muita atenção por contar muita coisa dele. E assim, pra quem quer ver mais Thanos assim, no cinema, seria perfeito para você que quer entender um pouco mais da dimensão que esse cara traz, que Thanos é o maior vilão da Marvel, né? Que é um dos maiores, se não for o maior, é um dos maiores. E se você quer saber mais do passado dele, essa HQ vai mostrar para você a origem dele. Então seria perfeito para você começar a ler, né? E vai mostrando que o cara chega num ponto sanguinário, você pensa, não tem como piorar, o cara consegue piorar mais ainda. Então essa HQ, se você for ler, você vai ficar muito feliz, porque essa HQ é muito foda, assim. Ela traz um tom pesado, repito, essa HQ não é para crianças, é para a mesma pegada do Justiceiro, é uma HQ pesada, e me surpreendeu bastante por causa disso, né? Então é uma HQ que vale a pena. E o artista, o nome mesmo? Simone Bianchi, pra mim, casou muito bem com o roteiro que o Jason Aaron quis fazer, né? Então casou muito bem essa coisa de desenhar alienígenas, que não é tão fácil, que requer muito trabalho. Então o seu Simone Bianchi trouxe também um trabalho que casou muito bem com a arte. Diferente do X-Men Noir, que não casou tão bem. Simone Bianchi e o Jason Aaron foi uma fusão perfeita e trouxe uma ótima HQ. Pra mim, de 0 a 10 eu dou 9,5 pra essa HQ aqui. O Simone Bianchi, tipo, ele tem uma característica que ele desenha as expressões legais, né? Tipo, as expressões são muito legais, e ele também, por se tratar, né, como você falou aí, né, Igor? Por se tratar de uma história cósmica, né, que aparece bastante alienígenas, eu achei interessante, né, que ele traz bastante diversidade, assim, nos alienígenas. Você vai chegar numa fase ali, numa parte da história, em que o Thanos ele vira ali um pirata, assim, do espaço, né? Então ele vai invadindo vários planetas. E aí você vê toda a criatividade, né, e a diversidade que o Simone Bianchi traz com relação aos alienígenas, né? Ele desenha várias raças e tudo mais. Aí tem, tipo, pra quem já é um leitor assim mais assíduo, assim, de quadrinhos, tem umas referências legais, principalmente quando ele invade esses planetas, tal, cita coisas aí do universo Marvel que você vai sacar, cita, né? O Galactus também, cita a Gema do Infinito. E pra quem, tipo, nunca leu quadrinhos, também é uma HQ muito boa pra quem tá começando também, porque vai te dar, como o Igor falou, vai te dar uma base muito legal pra você ir assistir os filmes, né, da Guerra Infinita que vão sair da Marvel. Você vai saber quem é o Thanos, você vai saber como que é a personalidade dele e a origem dele. Claro que eles podem contar no filme ali uma origem diferente ali pro Thanos, mas por essa HQ ser tão boa, assim, tão elogiada, ter feito tanto sucesso, provavelmente eles vão tirar muita coisa desse material aqui, né? Sim. E pra fechar, assim, o ponto positivo, assim, uma coisa que mais me deixou contente assim, com esse quadrinho, assim, que mais me agradou nesse quadrinho é a forma que o Jason Aaron aborda um lado psicológico, né?
a psicologia que ele introduz assim nesse quadrinho é muito assim profunda, assim, tem uma base. O Thanos é um psicopata, né? Tem uma base, por exemplo, diferente aqui do X-Men Noir, né? Que, por exemplo, eu não gostei muito assim dessa parte que eles falam assim de psicologia, falam da questão da sociopatia e tal. Achei que não, eles, sabe, tipo, não explicaram bem, assim, não casou assim com a coisa teórica real, assim, sabe? Enquanto que no Thanos parece que eles já tiveram um estudo melhor, né, sobre essas questões psicológicas. Tem uma questão assim muito freudiana, assim, para quem conhece vai saber que é aquela questão do trauma ali de infância, logo quando ele nasce, a mãe dele tentando matar ele, isso causa um trauma nele, que vai, tipo, todos os acontecimentos da vida dele, aquilo ali tem uma consequência direta, entendeu? Com aquele trauma que ele teve na infância. Então, ele é realmente um mergulho dentro da mente psicopata dos Thanos, né? Sim, então, tipo, é uma história fantástica, assim, agrada tanto quem está começando agora, quanto quem já é fã de quadrinhos e que já acompanha, né? Então, essa daqui, das nossas dicas aqui, é a melhor história que a gente tem aqui para mostrar e indicar para vocês hoje, né, Igor? Então, galera, respondendo aqui os comentários, um abraço para Romulo Miranda, Pedro, Vitor, e aí o Romulo Miranda colocou: salve galera da FBN, estava enrolado aqui no trabalho, só cheguei agora. Jason Aaron tem feito um trabalho incrível em Thor, não sei se vocês comentaram isso também é muito legal, ele está fazendo não sei se é a Thor, se eu não me engano, eu acho que ele está fazendo ou é a Thor ou o Thor da Marvel, né? Aqui ele desenhou Thor, ele escreveu Thor, o Deus do Trovão, ele fez Wolverine e os X-Men, o Justiceiro, que a gente citou aqui. Justiceiro, então, ele tem a série Scalp também, né? Scalp da Vertigo, que é super elogiado, assim, ele é um cara dá top, atualidade, assim, eu não vou botar ele entre os maiores, mas desses novos escritores que estão surgindo, Jason Aaron é o que mais chama a atenção, junto com o Jeff Jones, provavelmente, entre outros assim, aí, né? A gente já até falou aqui em outros vídeos e tal, que a Marvel, ela tá meio decadente, assim, nos quadrinhos, ela não tá emplacando, assim, títulos de sucesso, ela perdeu muitos roteiristas bons, então talvez, assim, dos que sobraram lá da Marvel, talvez o Jason Aaron seja realmente o melhor, né? Junto com o Bendis, outros caras, assim, são bons, né? Mas o Jason Aaron também é sensacional. Um abraço aí para todo mundo que curtiu aqui o nosso podcast e o nosso podcast, o nosso Café com Quadrinhos, o podcast foi de manhã, e mostrar para vocês que todos esses quadrinhos aqui que a gente mostrou estão disponíveis na Biblioteca Nerd, e aí eu conto com vocês no programa número 3 do Café com Quadrinhos, e esse aí foram as nossas indicações da semana. Tudo bem, galera? Então vamos encerrar por hoje e eu conto com vocês. Você quer completar alguma coisa? Sim, completar aqui convidando vocês, né, para quem está assistindo a gente agora e tem vontade de começar a ler quadrinhos, né, a Biblioteca Nerd é uma empresa, né, criada justamente para atender a esse público, né. A gente montou um acervo, nós somos uma biblioteca realmente especializada em quadrinhos, né. E a gente montou um acervo bem diversificado para atender as pessoas que querem começar a ler ou que querem voltar a ler. Então a gente trabalha também o serviço de consultoria, né, para indicar quadrinhos e tudo mais. E a gente criou o quê? Um perfil de leitor, né? Então todos os nossos assinantes aqui da biblioteca que leem com a gente traça um perfil de leitor, né, onde a gente vai saber qual é o ritmo de leitura e os hábitos, né, e rotinas dessa pessoa, os gostos dessa pessoa, e vai poder indicar várias sequências, montar ordens cronológicas, para que você tenha uma experiência total aí na leitura de quadrinhos. Então, eu gostaria de encerrar o programa aqui, convidando vocês a fazer uma pré-entrevista aí com a gente, para a gente poder traçar o seu perfil de leitor e fazer já algumas indicações para vocês. Então a gente deixou o link aqui na descrição da live, só clicar lá, agende sua pré-entrevista, clica lá, que você vai cair numa página para você colocar os seus dados e agendar uma pré-entrevista aí sem compromisso nenhum,
só para você receber indicações legais aqui da Biblioteca Nerd. É isso aí, galera. A gente termina o programa de hoje. Um abraço e até a próxima. Alô, galera!